Bom dia, pessoal. Então vamos aí para mais uma aula sobre maquetes eletrônicas. Então essa aqui é a nossa aula 15, tá? Aqui tem no slide tem a revisão da aula 14, mas eu não vou passar com vocês, que vocês podem voltar no vídeo, na videoaula, né? Então a gente não vai fazer a revisão. Vamos direto para a aula de hoje. Então, o conteúdo da aula de hoje. Vamos aprender mais algumas ferramentas de desenho e também vamos fazer a construção de sólidos, ok? E esses sólidos sendo representados pelo início da nossa maquete eletrônica. Então, o objetivo da aula de hoje é iniciar o desenho do contrapiso e das paredes. Então, cada dupla vai fazer o contrapiso e parede que está no seu projeto lá do AutoCAD, tá bom? E quais os comandos que a gente vai aprender hoje? O comando mover e criar cópias e o rotar ou girar. Na verdade, eu acredito que na aula passada a gente já comentou alguma coisa sobre esses comandos, mas hoje eu quero consolidar um pouquinho mais o conceito deles com vocês. Então, aqui no slide, né, eu coloquei aqui um print da nossa barra de ferramentas, então a gente pode ver aqui o símbolo, né, do comando mover. Então esse comando, a priori, o nome dele é mover. Na verdade, o nome dele é esse, né? Mas a gente utiliza ele para fazer as cópias. Então fica muito mais simples, né, para fazer as cópias com esse comando. E como é que ele funciona? O atalho dele é M no teclado, então eu gosto bastante de trabalhar com teclado, com os atalhos, porque agiliza demais a construção, né, do modelo. Então vamos procurar fazer essa modelagem utilizando os atalhos, né? Então o mover é muito fácil de gravar o atalho, porque é a primeira letra do nome do comando. E para eu utilizar ele para fazer cópias, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto que eu quero copiar. Então eu seleciono, vou lá numa aresta do meu objeto, né? Então a gente tem várias arestas e quando a gente aproxima o cursor do mouse nessas arestas, vai aparecer uma bolinha. Então quer dizer que a gente vai selecionar a aresta. Então eu vou selecionar a aresta com um clique, clico o meu mouse e aí, antes de clicar num outro lugar, eu vou apertar na tecla Ctrl, porque quando eu aperto Ctrl, automaticamente vai gerar uma cópia. Se eu não apertar o Ctrl, o que vai acontecer? Eu vou só mover o objeto do lugar, ok? O segundo comando, né? Rotar ou girar. O atalho dele é com Q. Então é um pouquinho mais difícil de gravar, porque não é R. E por que não é R? Porque o R é o comando do retângulo. Então não tem como utilizar o mesmo atalho para comandos diferentes. Então, nesse caso do rotar é o Q, ok? E aí, como é que funciona esse comando? A gente escolhe ali um ponto do nosso modelo e a gente pode girar em diferentes ângulos, né? Até 360 graus e em diferentes eixos. Lembra lá dos eixos que a gente viu? Eixo X, Y e Z? Eu posso girar em todos esses três eixos. Acontece que, às vezes, eu quero travar esse giro. Né? Então, eu escolhi um plano lá de modelagem, né? Que eu tô fazendo o meu modelo. E às vezes, quando a gente aproxima esse cursor do modelo, ele sai do plano que eu quero girar. Então, às vezes, eu quero girar ele ali no azul, no plano que é perpendicular ao eixo azul. E quando eu aproximo o cursor do meu modelo, às vezes ele fica vermelho ou ele fica preto, né? Quando ele fica preto, quer dizer que ele não está em nenhum dos eixos. Então, isso atrapalha muito ali no momento de girar, porque eu não consigo girar onde eu quero. Então, o que a gente faz? A gente sai, afasta um pouquinho esse cursor ali do modelo, procura o eixo. Então, meu transferidor vai ficar lá com o eixo que eu quero. Por exemplo, eu quero girar perpendicular ao eixo azul. Então, o meu transferidor, que é o símbolo, né, desse comando, vai ficar azul. Ficou azul, o que eu vou fazer? Eu quero travar o eixo. Então, eu clico na tecla Shift, Shift trava, e aí eu vou aproximar o meu cursor do meu modelo. E aí eu vou aplicar o giro. Então, eu expliquei isso aqui no slide, mas vocês vão entender melhor quando a gente for lá pro SketchUp, tá bom?
Então, isso é um jeito que a gente usa para travar o eixo e não ficar ali girando em eixos que não nos interessam. Então, agora a gente vai fazer a demonstração dessas ferramentas, tá bom? E a gente vai fazer com o exercício da pirâmide. Então, eu pedi lá na aula anterior, eu pedi para vocês desenharem um pentagrama, né? Um pentágono. E a partir desse pentágono, né, no caso que vocês fizeram, é um sólido que o pentágono, nessa figura geométrica, ela vai ficar tanto na base quanto no topo. Hoje a gente vai fazer uma pirâmide que tem uma base de pentágono, tá bom? E aí a gente vai desenhar um lado e vamos replicar o outro lado com os comandos copy e o comando rotar, tá bom? Porque assim a gente aprende dois em um. Então eu vou sair aqui do slide e vou entrar lá aqui no SketchUp online. Então eu já tô logada, né? Desde a aula passada já ficou logado, não caiu o login. Então esse aqui são os objetos que a gente modelou na aula passada e agora a gente vai modelar uma pirâmide com base de pentágono. Então aqui a gente vem aqui nos três pontinhos e vamos procurar aqui, ó, o polígono, né? O polígono é uma figura geométrica que tem vários lados, né? Então aqui, para a gente iniciar o nosso comando, a gente vai clicar em qualquer lugar aqui do display, né? Então eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que ele tá azul? Quer dizer que ele tá perpendicular ao eixo azul. Aqui o eixo azul, né? O eixo Z, que é o eixo que a gente dá altura nos nossos objetos. Então tá ok, aqui mesmo que eu quero começar a construir. Então eu clico e arrasto o meu mouse. Então agora eu tenho duas informações. Ou eu coloco o raio, que é a informação padrão, que quando a gente mexe aqui o cursor, podem olhar aqui na barra de comando que já aparece o raio. Então se eu colocar 2 aqui, vou colocar 6. Se eu colocar 6 e dar Enter, já vai aparecer essa figura com raio de 6. Mas, olha só o que eu vou ensinar pra vocês, algo diferente. Vamos voltar aqui no polígono. Aqui embaixo, olha só, fora desse lugar onde fica a informação sobre lado, sobre raio, aqui na barra, mais do lado esquerdo, fala pra gente, traz algumas informações do que é possível de fazer com essa ferramenta. Então aqui a gente vê o seguinte: se eu apertar Ctrl+, eu vou mudar o número de segmentos, ou seja, o número de lados. Se eu apertar Ctrl-, eu também vou mudar o número de lados para menos lados. Então aqui a gente tem um pentagrama, né? Com 5 lados. Se eu apertar, deixa eu subir aqui o teclado virtual para vocês verem a tecla que eu estou apertando. Então se eu apertar Ctrl+, eu aumentei o número de lados, tá vendo? Ficou 6 lados, vou continuar. 7 lados, Ctrl+ de novo. 8 lados, tô com o Ctrl apertado, tá? Só tô soltando mais aqui, 9, 10. Agora vamos diminuir. Ctrl tá apertado, olha lá no teclado virtual que tá aparecendo na tela pra vocês. Então apertei e não soltei. Agora eu vou diminuir a quantidade de lados. Ó, até chegar a 4 lados. Virou um quadrado, triângulo. E agora não virou nada, porque duas linhas não vão fechar uma figura, né? Então aqui, ok. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar 5 lados, que é o que eu falei que a gente ia começar a nossa figura geométrica, né? E agora eu vou colocar a medida aqui, vou colocar raio de 5, ok? Então, digito 5, Enter. Ficou aqui a minha figura. O que eu vou fazer agora? Vou criar um grupo. Lembrem-se, toda vez que vocês tiverem uma figura desenhada, que eu tenho arestas e o preenchimento, é muito interessante nós criarmos um grupo, porque isso vai facilitar muito a nossa vida lá pra frente. Quando a gente estiver elaborando modelos com mais detalhes, com maior precisão, então é muito importante, tá bom? Então o que eu faço? Clico 2 vezes, 1, 2, selecionou todo mundo, botão direito do mouse e criar grupo. Beleza, criei o grupo. Agora eu preciso dar altura. Se eu entrar aqui nesse grupo, dar 2 cliques, entrei no grupo e pegar aqui a ferramenta empurrar e puxar, eu vou fazer um pentágono, né? Não é o que eu quero, porque aqui
tanto a base quanto o topo tem essa figura com 5 lados. E não é o que eu quero. O que eu quero é uma pirâmide com base de 5 lados. Então, o que que eu vou fazer? Tem diversas formas de fazer isso, mas a que eu vou escolher é uma mais simples. Vou desenhar aqui uma reta que liga ali o biquinho, né, uma aresta ali de cima até aqui embaixo. E vou ver onde é que tá o centro. Agora não vai aparecer, mas se eu pegar aqui e digitar L de novo para ativar a ferramenta de lápis e encostar aqui, vai aparecer o centro do meu grupo. Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui e vou subir. Tá vendo que a linha tá aparecendo azul? Quer dizer que eu tô desenhando no eixo certo. Vou tirar o zoom aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Tá no eixo certo, tá vendo? Se eu quiser girar um pouco aqui essa imagem que eu tô vendo, o que que eu vou fazer? Vou clicar no botão do meio do mouse, que é o botão de rolagem, né? E vou segurar, vou manter pressionado e vou movimentar o meu mouse para a esquerda, para a direita, para deixar aqui no ângulo que eu acho que é mais fácil de visualizar o desenho. Então, deixei assim. Agora eu quero descer, vou sair da ferramenta, vou apertar ESC. Agora eu quero descer um pouco aqui, ó. Eu quero ver o que está acontecendo mais aqui para cima. Lembram qual que é o comando que a gente utiliza? A gente clica no botão de rolagem do mouse, deixa pressionado e agora vai apertar na tecla Ctrl. Vai manter pressionado. Não, peraí. Ctrl não, é Shift e vai manter pressionado. E agora eu movimento o meu mouse para cima ou para baixo. Tá lá, ativou a ferramenta, ok? Vamos rever o nome dessa ferramenta? Panorâmica. Então, vou continuar aqui, ó. Clico no meio e vou puxar até ficar certinho no eixo, com a cor do eixo. Agora, eu vou digitar uma altura de 10. 10, Enter. Então, já tenho aqui a altura da minha pirâmide. O que que eu vou fazer? Essas linhas que estão aqui dentro eu não preciso mais, então eu vou apagar. Agora, eu vou desenhar meus lados. Então, já tenho essa linha ali. Agora, a pontinha vai vir até aqui esse lado. Passo pra cá e passo pra cá. Fechou, já tem um lado pronto. Vou apagar essa linha aqui, porque não me interessa mais. Tem um lado pronto. Notem que esse lado, ele não tá alinhado com nenhum eixo. Ele tá inclinado, né? Se ele tá inclinado, então ele não faz parte de nenhum dos eixos. Agora, eu vou criar um grupo. Clico 2 vezes. Botão direito do mouse. Criar grupo. Beleza. O que que eu poderia fazer aqui para continuar e ter esse desenho do sólido? Eu poderia pegar a ferramenta do lápis de novo, vir na pontinha e desenhar o outro lado. Ctrl Z, ó, tá vendo que eu cliquei no lugar errado? Não cliquei na aresta, vai ficar errada essa face. O que que eu vou fazer? Ctrl Z. Ctrl Z de novo, saiu. Nem preciso apagar, Ctrl Z já apaga naturalmente, né? Então, eu clico de novo nessa aresta, aproximo mais aqui para eu encontrar essa aresta direitinho. Tiro o zoom, aproximo mais aqui para eu ver a aresta direitinho. Fechou, criou. Então, beleza. 2 cliques, cria o segmento, cria o grupo, né? Agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma cópia dessa face aqui. Eu não preciso ficar desenhando várias, eu posso fazer uma cópia. E como objetivo nosso hoje é aprender a usar esse comando, então o que que eu vou fazer para fazer a cópia? Lembra lá no slide que eu falei para vocês que a gente faz a cópia com essa ferramenta mover? Então eu clico aqui, ou eu uso o atalho, né, M, Enter, e venho aqui na aresta. Então eu escolho uma aresta, eu vou escolher essa aqui. Clico. Se eu clicar e mover o meu mouse, eu não crio cópia nenhuma, eu só vou mover a face do lugar. Agora, deixa eu colocar aqui de novo o teclado virtual. Agora, se eu apertar Ctrl... Opa. Vamos de novo. Peraí, deixa eu sair da ferramenta. Sai, querido. Opa, sai. Vamos sair. Peraí. Ctrl Z. Vamos sair. Então, vou selecionar, ferramenta mover. Agora, eu vou apertar Ctrl. Ó, criou uma cópia. Coloco aqui, então veja onde é que tá a aresta do meu pentágono. Coloco aqui direitinho. E agora eu preciso girar para encaixar, né? O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no rotar, clico
apareceu o transferidor. Tá vendo que ele tá aparecendo azul direitinho? Quer dizer que ele está perpendicular ao eixo aqui azul, que é o eixo que a gente estava desenhando, né? Se eu encostar ele aqui, ele já mudou a cor, tá vendo? Ficou vermelho, que ele tá perpendicular ao eixo vermelho. E se eu trocar de lado e encostar ele aqui, ele ficou verde porque ele tá perpendicular ao eixo verde. Qual eixo que nós queremos girar? Então, como vocês ainda estão se acostumando com o programa, é bom parar um pouquinho e pensar qual que é o eixo que eu quero girar. Eu quero girar no eixo azul. Mas, se vocês não conseguirem detectar esse eixo assim, meio que de forma automática, vocês podem fazer teste, não tem problema nenhum. É só dar Ctrl Z que a face vai voltar no lugar, o objeto vai voltar no lugar. Então, no começo é um pouco difícil pensar nesses eixos, qual eixo que eu vou girar, qual eixo que eu vou desenhar. Pode ser um pouco complicado. Então, por isso, vocês vão fazer testes, não tem problema nenhum. Se errar, é só voltar, tá bom? Então, olha só, é no eixo azul, né? Eu tenho certeza que é no eixo azul. Só que quando eu aproximo aqui, ó, da minha face, ela vira e ela fica paralela à face. Ela acha que é isso que eu quero fazer. O comando acha que é isso que eu quero fazer. E tá vendo como ficou na cor pretinha? Quando tá essa cor pretinha, quer dizer que não está perpendicular a nenhum dos eixos. Por quê? Essa face é uma face inclinada, né? A gente já sabia que era uma face inclinada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai travar esse eixo de giro para não girar de forma errada. Mas antes de travar, eu vou girar aqui com vocês no eixo que tá aparecendo aqui quando eu encosto, esse eixo pretinho, só pra gente ver como é que vai ser esse giro. Então eu aproximo aqui, clico nesse verso e vou clicar no outro também e vou girar, pra vocês verem. Olha só como é que tá girando. Tá girando totalmente diferente, né? Do que eu quero, porque o meu objetivo é girar pra ele ficar faceando aqui, esse lado da minha figura. Não foi isso que aconteceu. Então, eu dou ESC para sair, voltei aqui, pego o meu transferidor, coloco no eixo certo, que é o eixo azul, e o que eu vou fazer para travar esse eixo? Para quando eu aproximar aqui o meu transferidor, ele não mudar. Porque tá vendo? Eu venho aqui e tá certo, eu chego perto e ele muda. Então, eu não quero que ele muda. O que eu vou fazer? Olhem o teclado virtual que tá aparecendo na tela. Eu vou apertar no Shift e vou ficar pressionada. Fico pressionada até terminar o comando. Então, pressionei, clico aqui também, porque eu quero girar junto, eu quero girar esse segmento junto para ele parar certinho em cima do outro segmento da base. Então, clico aqui. Agora eu posso soltar o Shift. Solto. Vou clicar aqui no botão do meio do mouse, botão de rolagem, clico e seguro para eu conseguir girar aqui a minha tela, virar o meu ângulo. Não saiu da ferramenta, tá vendo? Só vai sair da ferramenta se eu utilizar ou a tecla direita do mouse ou a tecla esquerda, aí sai. Se eu clicar só no botão de rolagem, manter pressionado e girar, não vai sair do comando, tá bom? Então, toda hora a gente precisa girar para mudar o ângulo para ver o que a gente está fazendo aqui no programa. Porque a gente está fazendo tudo em 3D, diferente do AutoCAD. Porque o AutoCAD a gente fazia em 2D, então a gente não tinha essa necessidade. Aqui a gente tem. Então, aprendam que não tem problema nenhum girar o ângulo aqui da tela do que a gente está fazendo. Porque se eu apertar no botão de rolagem do mouse, não vai sair do comando, tá bom? Então, ó, não saiu do comando, continuo no comando. Agora, o que eu quero? Quero colocar essa pontinha aqui em cima. Ó, mas tá vendo que eu dei um giro e agora ficou muito no canto aqui a minha peça? Não tô enxergando direito. O que eu posso fazer? Posso puxar isso aí lá pro lado direito da minha tela para eu enxergar melhor. E não vai sair do comando de novo, eu não preciso sair. Como que eu vou fazer? Vou apertar no botãozinho de rolagem do mouse. Ó, só que se eu fizer só isso, ele vai só rodar. Ele não vai fazer o que eu quero. Eu quero arrastar ele lá pro lado direito, pra cá. O
que eu faço para arrastar? Lembra que a gente clica aqui e agora a gente aperta no Ctrl? Ctrl não, gente, Shift, desculpa. No Shift, aí apareceu a mãozinha com a setinha. Agora eu arrasto, ó. Não saí do comando, não preciso sair. Isso economiza muito tempo. Então, puxei pra cá, onde eu queria. Vou tirar o zoom um pouquinho. Botão de rolagem tirando o zoom. Agora ficou melhor pra mim. Vou girar um pouquinho, que eu enxergo melhor. E venho aqui, nesse ponto, e clico. Agora eu terminei. Para sair do comando, o que eu vou fazer? Botão de espaço do meu teclado. Clico fora da tela, saiu. Consegui rodar essa face. Agora a gente vai fazer de novo. Seleciona a face, vamos fazer uma cópia. Comando aqui, mover, clico numa aresta. Não clico de novo, agora aperto Ctrl. Aí eu puxo para ver a cópia. Puxei, quero colocar aqui, ó, nesse cantinho. Cliquei. Beleza. Agora a gente vai girar. Então vamos pegar aqui o nosso transferidor, ó, tá no eixo certo. Se eu aproximar aqui, ó, já mudou o eixo. Não é esse que eu quero. Então eu coloco no eixo certo, aperto a tecla Shift. Olha lá o meu teclado virtual na tela para vocês. Apertei Shift. Venho aqui na aresta que eu quero girar, clico na outra também, quero girar todo mundo junto. Cliquei, solto, Shift, e agora eu venho e coloco aqui. Clico, beleza, saí do comando barra, espaço no teclado, né? Clico fora da tela, saiu. Agora só falta um, vamos fazer de novo. Clico na face que eu quero copiar, venho aqui no mover, clico na aresta, Ctrl, criou a cópia, coloco aqui no cantinho, vamos girar de novo, então pego aqui o girar, transferidor, coloco aqui, acho o eixo que eu quero girar, vou travar o eixo, Shift para travar, escolho aqui a aresta de novo, clico aqui, vou girar e já tenho a minha pirâmide com uma base de 5 lados. Parece que é difícil, parece que demora, mas com a prática vai ficando muito fácil. Agora, eu quero tirar essa pirâmide aqui do lado, do meio, quero deixar ela aqui. Então, vou tirar. Vamos tirar ela. Opa, veio só uma face. Porque eu não selecionei todo mundo, né? Então, o que eu faço? Ó, vou clicar no botão do meio do mouse, que é para eu conseguir mudar o ângulo. Então, tô mudando aqui meu ângulo. O que eu faço? Quando eu tô assim com a setinha azul, é o comando selecionar. Então, eu venho aqui, ó, crio esse quadrado que vai selecionar tudo que tá dentro. Agora, o que eu vou fazer? Botão direito do mouse e vou criar um grupo, que assim vai ficar todo mundo juntinho. Então, vou vir aqui, vou mover, olha só, vou pegar esse cantinho aqui, vou colocar aqui no vizinho, só pra alinhar. Coloquei no vizinho, vou dar um espaço agora. Clico aqui, venho pra cá, vou digitar 3, Enter. Aí tá muito coladinho, né? Vamos colocar mais 3. Aí, agora tá... Não tá alinhado, ó, com o eixo. Tá vendo? Não tá alinhado. Vamos alinhar. Vamos alinhar esse pessoal. Como eu acho que o eixo aqui não vai corresponder como se fosse um ponto, eu vou criar uma linha aqui, ó. Então, aqui tá certinho no eixo. Agora aqui, criei uma linha pra gente conseguir girar. Seleciono aqui. Vou girar aqui olhando por baixo, que vai ficar muito mais fácil. Pego aqui o meu transferidor. Vamos ver se vai achar o certo, que é o azul. Achou. Clico aqui e clico aqui agora. Agora ficou alinhado. Então, venho aqui, apago essa linha, não preciso dela. E tá aqui a minha pirâmide, linda, maravilhosa. Ok? Então, a gente conseguiu aprender esses 2 comandos. Agora, eu vou encerrar essa aula e eu vou abrir uma outra aula pra gente começar a desenhar o nosso contrapiso e as nossas paredes, ok? Então, vou encerrar essa aula e vou